95% das empresas ainda não entenderam o que é transformação digital. Elas entendem que é apenas um site, né, ou uma rede social. E ela é muito mais do que isso. Também tem alguns dados que a IBM colocou no começo do ano que a aceleração antecipou 10 anos do consumo do digital. Então, o que nós estamos consumindo hoje era para nós consumirmos em torno de 2028 a 2030. Só que no mundo isso, né? Mas devido à pandemia, acelerou 10 anos antes, tá? E uma outra situação é que as empresas elas realmente precisam começar a pensar estrategicamente, independe do seu tamanho, tá? E o que é a transformação digital? A transformação digital é o uso da tecnologia para melhorar e criar novos processos dentro da empresa. E aí, nesses processos, a gente pode estar colocando de uma questão de gestão, a gente pode estar colocando uma questão de vendas, a gente pode estar colocando uma questão de marketing, a gente pode estar colocando uma questão de estruturação mesmo, né, da empresa. São diversos pontos que a gente pode fazer essa transformação digital dentro da empresa. Mas isso é um processo, né? E quando nós olhamos, setoriamos as empresas, né? A gente classifica essas empresas, elas podem estar em 3 situações. Ou ela está numa posição de zero transformação digital, ou ela está num processo de digitalização de fluxo, que nós chamamos, ou ela pode estar numa cultura de transformação digital. A primeira, que é a zero transformação digital, a grande maioria das empresas ainda se permanece, mesmo depois da pandemia. Muitas empresas deixaram, né, de existir porque elas não tinham nem o início e nem estavam analisando ainda esse mercado. Então elas não conseguiram ter fôlego e rapidez porque elas não conheciam efetivamente essa transformação. É um mundo muito distante para elas. Automaticamente, elas estão sempre muito em volta de uma comunidade, de um bairro, de 2 ou 3 bairros ali, de uma região muito pequena, e assim elas não tiveram demanda suficiente para permanecer até hoje. E com isso houve aí um impacto, né? Existem algumas empresas que estão ainda no zero transformação digital, né? Mas elas já estão caminhando. E a gente vê pequenas iniciativas, mas isso está muito longe ainda de ser uma transformação digital, já que é uma trajetória, né? Algumas iniciativas são, ela utiliza o WhatsApp para poder fazer um pedido, ela utiliza, às vezes, um site, né? Uma rede social. Isso é ainda zero, tá? Mas eu não estou já no digital. A transformação digital, ela não está baseada na quantidade de dispositivos ou pontos de contato que você tem junto com da sua empresa no digital, sabe? Na internet. Ela não quer dizer muito isso, tá? Faz parte, mas ela tem outros itens que são levados em consideração. Então, automaticamente, quando eu estou só na rede social, utilizo o WhatsApp para receber pedido, fazer pedido, né? Alguma coisa assim. Isso não quer dizer que você está numa transformação digital. Na verdade, a pandemia ela mudou com o modo de consumir e automaticamente você criou algumas ferramentas para poder chegar mais próximo dessa demanda. Mas isso não é uma transformação digital, tá bom? Até mesmo porque quando nós olhamos a grande maioria dos sites, das redes sociais, de diversos pontos de contatos no online, você não consegue fazer um fluxo. Ele é sozinho, você faz um pedido e depois toda a parte manual da pessoa, né, ela faz toda a parte, uma parte manual, ela pega um pedido no WhatsApp, ela não tem nenhuma tratativa em outro sistema, é sempre muito isolada a informação. Por isso nós dizemos que isso é uma zero transformação digital. No entanto, ainda existe a grande maioria das empresas estão nisso, mesmo elas indo para um iFood, mesmo elas vendendo no Shopee ou vendendo no Mercado Livre, elas ainda estão num processo ainda não digital, não de transformação digital, entendeu?
Algumas empresas, ainda por exemplo como o Mercado Livre, elas estão otimizando o próprio site para você conseguir fazer emissão de nota fiscal e algumas coisas assim. Mas mesmo assim ainda está distante desse mundo, sabe? A pessoa ainda vai ficar muito centralizada no que é o Mercado Livre e não de uma estrutura, né? Não de um fluxo, né? De um processo automático ali, tá bom? Eu posso ter alguns pontos e alguns caminhos online, mas isso não quer dizer que eu estou fazendo a transformação digital. Isso apenas quer dizer que eu criei novos caminhos de pontos de contato. Apenas isso, mas eles não se comunicam. Quais são os impactos que a gente olha nesse zero transformação? É fechar a empresa, né? Automaticamente aí a gente vê ali que a médio e longo prazo, uma grande quantidade de empresas vão fechar por elas não conseguirem fazer essa migração. É automático isso, independentemente se ela está atendendo hoje só a sua região, só a sua cidade pequena, tá? Mas o que nós entendemos é que o mercado hoje ele é muito maior. Né? Nós não podemos ficar presos simplesmente na nossa região. Nós temos que fazer caminhos para poder abranger mais novas praças, né? Novos canais de distribuição em novas praças para poder atender isso, já que o seu produto pode sanar a dor ou o desejo de alguém que esteja mais longe. E aí você precisa passar por essa transformação digital. Mas o segundo é você não consegue mais escalar o seu negócio. O seu negócio está ficando muito restrito. O terceiro é você não ter uma gestão, né, automática de alguns processos, gestão rápida de informações, você não consegue mensurar os pontos de contato, você não consegue criar informações para você ter no seu dia a dia e poder tomar as atitudes devidas. O segundo nível, quando nós analisamos, que a gente fala, é a digitalização do fluxo. É nós analisarmos o que eu faço hoje no mundo offline. Então, exemplo, né, eu posso receber um pedido por WhatsApp, mas automaticamente, se eu for emitir uma nota fiscal, eu vou digitar no computador todas as informações, ou eu vou dentro do site da prefeitura e emito aquela nota fiscal. Né? Às vezes eu tenho um programinha isolado que eu pago uma SaaS, né, e fica ali nas nuvens. Então, eu estou fazendo de uma forma que ele é separado. Mas, quando a gente olha a digitalização do fluxo, a gente vê que algumas empresas já começaram a tentar o quê? Unir os elos. Se eu tenho um site, eu tenho um RP embaixo. Se eu tenho vou vender nas redes sociais automaticamente pela loja do Facebook, do Instagram, eu também já crio ali o canal que vai direto para o meu RP, consigo emitir umas notas fiscais, consigo ter o meu financeiro. Eu começo a digitalizar esse fluxo, né? Aí automaticamente, automatizar o meu faturamento, a gestão do meu estoque, as notas de entrada, as notas de saída, devolução. Muitos dos sistemas a gente tem um saque já colocado junto. Então a gente começa a ter uma visão mais holística dessa empresa, mais sistêmica. A gente começa a entender efetivamente o que está rolando lá dentro, né? Só que isso ainda não é uma transformação digital, é apenas a digitalização do fluxo. Mas para você chegar nesse processo de transformação digital, há uma necessidade de você passar pelos steps, né? Você subir a escada corretamente, passo a passo. Não adianta nós querermos mudar a cultura da empresa se ela ainda não está estruturada. Então, você utilizar uma plataforma correta para o seu e-commerce, né? Você conseguir otimizar a sua loja dentro das redes sociais, você conseguir ter programas auxiliares de gestão de mensagens, né? Seja no WhatsApp ou no direct, né? Nas redes sociais, né? Alguma necessidade que você consiga ali, você já está digitalizando, mas você já está otimizando, tendo mais produtividade. O que é legal desse processo de digitalização do fluxo, né? É que você começa a dar pontos de contatos e você consegue ser mais assertivo com a comunicação com o seu cliente. Você está mais rápido, tendo uma eficácia, mas ficando mais eficiente, você vai aprendendo aquele processo, você vai lapidando, isso é muito bacana. Então, se você se encontra hoje ainda na zero transformação, com dados extremamente isolados, pense como você pode já migrar para o seu dado ali no seu momento de digitalização do fluxo,
né? Para você ganhar um pouco mais de otimização, produtividade e controle desses dados e começar a entender um pouco mais do comportamento. Porque quando você tem um sistema, você consegue criar informações e começar, a gente chama de mineração, né? Mas você começa a lapidar esses dados no sentido de análise. Então, olha, da onde que vem o meu cliente, que momento que ele compra mais, o que que ele pergunta mais, onde que estão quais são os pontos de contato que ele tem vindo, né? O que deu mais certo ou não nas minhas ações. Exemplo, eu tenho um restaurante, o que tem vendido mais, o que não tem vendido tanto, porque às vezes a gente acha que a gente tem o controle porque a gente olha, mas efetivamente a gente não tem. Quando muitas vezes eu já cheguei em uma consultoria, olho lá, pego naquele, mas o que que vocês vendem? Eu vendo mais isso, mais aquilo, às vezes é muito justo, né? Você tem um produto que vende muito mais, e aí você sabe que é aquele porque você compra ele, mas quando você olha o seu mix, que é aquele, esse daqui vende 9%, esse daqui é 8,5%, você não sabe exatamente qual que é. E automaticamente ali você começa a perder um pouco o tato do que é o comportamento da sua empresa, né? Qual é o desempenho que ela tem, quais são as necessidades que ela tem, tá bom? Então, pense nesse processo do que você já consegue otimizar hoje e começar a migrar para esse novo fluxo, para esse novo degrau, né? Vamos dizer assim. E aí você consegue já digitalizar esse fluxo e ganhar um pouco mais de produtividade e um pouco mais de gestão. Eu tenho um caso numa empresa que eu trabalhei, né? Prestei uma consultoria de quase 2 anos lá, e é uma empresa de médio familiar, né? Médio porte, ela é familiar, e ela tem muito essa questão, vamos otimizar, né? Tinham pessoas de TI que eram bem desenvolvidas, né? Conheciam assim, o mercado, mas elas tinham uma visão um pouco míope do que era efetivamente a transformação digital. Para elas era você ter um site, era você ter as redes sociais, mas quando a gente olhava a operação, eles não tinham controle, era muito manual. Então, às vezes a gente acha que é esse processo, né? Nós entendemos que eu começar a criar canais ou pontos de contato, isso já me eleva para um outro nível, e na verdade é apenas um requisito, tá? Então, analise se você não está fazendo como requisito simplesmente de eu poder existir, do que efetivamente uma transformação digital.